Antes de eu começar a compartilhar com vocês, da minha apresentação, tudo o que você não deve esquecer é que eu sou avô da Lara. Antes de eu compartilhar com você, eu queria que você olhasse para trás, olhe para trás, todo mundo, para aquele lado ali, ó. Tá vendo aquele cavalete lá? Nós temos uma galera aqui que está fazendo um trabalho muito legal. Obrigado, pode vir olhar para mim aqui. A gente tem procurado colocar em prática aquilo que Deus tem falado conosco, na sua palavra, através de pessoas, e uma dessas coisas tem a ver com essa perspectiva de que todas as esferas da vida da gente precisam estar influenciadas pela realidade do reino de Deus, e uma dessas esferas é a arte, e a gente tem incentivado pessoas da nossa comunidade, tanto adultos quanto crianças e jovens, que têm expressões artísticas, que recebem dessa criatividade de Deus, desse dom de Deus. Vocês viram hoje aqui que a primeira vez que o Espírito Santo enche a vida de uma pessoa e capacita com dons, foi na área artística, né? O Beto Malvão falou do Bezaleel. Eu sempre gosto de citar bastante ele quando eu falo de dons, porque às vezes a gente pensa que dons é sempre alguma coisa assim meio, mas inclui essas áreas. E eu desafiei, essa semana que passou, alguns meninos nossos aqui, uma turminha nossa, a expressar ali o que o Espírito Santo estivesse falando com eles através das mensagens que nós estivéssemos recebendo aqui. E hoje o último que está fazendo ali agora à noite, foi o primeiro que fez ontem, é o Ellerson. Lá, dá uma salva de palmas para o Ellerson, gente. Aí. Mas nós tivemos também hoje trabalhando com a gente a Alana. Cadê a Alana? A Alana tá lá, a Alana, muito bem. A Carol, faz aí, Carol, faz assim. E a Caroline está ali. Então hoje, quando terminar aqui, você sair, você vai ver que aqui no corredor, você vai ter o resumo de todas as palestras que foram dadas aqui dentro, de uma forma bem criativa. Você pode fotografar e levar para sua casa, e você vai ter um resumo, de uma forma bem criativa, daquilo que Deus compartilhou conosco aqui nas plenárias, ok? Outra coisa que a gente tem procurado fazer é desenvolver as nossas crianças na convicção de que elas têm tanto do Espírito Santo de Deus quanto qualquer um de nós. E hoje nós tivemos as nossas salas de oração. Quem foi na sala de oração? Levanta a mão para mim. Uau! Nossa, quanta gente, muito bom! Eu sei que você deve ter tido uma experiência muito legal com Deus lá na sala de oração através das nossas crianças. A gente tem sempre tentado também mostrar para as pessoas que não existe nada de anormal nas nossas crianças, ok? Elas são naturalmente sobrenaturais. Só isso. Mas você também é, se o Espírito Santo habita em você. Naturalmente sobrenaturais. E a gente incentiva-as a perceberem isso, a viverem dentro dessa dimensão. E o Wesley, mais uma turma, o Samuel, mais uma turma aí do Espaço Kids, trabalham diretamente com eles, principalmente nessa área. Nós temos também uma galera do Mosaico que é treinado por eles, pelo Wesley, pelo Yuri e tudo mais. E é muito gostoso trabalhar com eles, porque eles são bem diferentes da gente que é adulto. A gente, quando falam as coisas para a gente fica racionalizando, mas será que isso é assim? Como é que será? Mas será que foi Deus mesmo que falou? Eles não são assim. Você diz assim para eles, olha, você vai orar, Deus vai falar com você, e aí eles falam, tá bom. Aí eles oram, e eles acreditam que Deus falou com eles mesmo. E ele fala mesmo, ok? Não é que eles acreditam e inventam, não é. Deus fala através deles e fala com eles. E ele faz isso também com você. Eu sei que muitos aqui devem ter tido uma experiência muito bacana lá, mas eu não pude conversar com todos, mas eu queria chamar a Maristela aqui. A Maristela teve uma experiência muito legal, ela veio compartilhar comigo. Eu falei, eu gostaria que você desse esse testemunho lá na frente para todo mundo, para servir de estímulo, ok? Primeiro, a você, a nós que estamos aqui, para você ser abençoado. Em segundo lugar, para poder abençoar e animar o pessoal do Espaço Kids, que tem trabalhado com as nossas crianças nesse sentido, ok? Em terceiro, para mostrar para os pais como é importante e é sério aquilo que nós estamos fazendo com as crianças. Boa noite, povo abençoado.
Que experiência doce o Espírito Santo, né? No nosso meio. E eu tive uma experiência muito gostosa. E contei resumidamente para ele, vou falar resumidamente. Nunca nenhuma criança orou por mim. Foi totalmente inédito. Eu já orei com crianças, mas nenhuma delas orou por mim. E eu estava lá almoçando e, na verdade, esqueci que as crianças estavam aqui. Eu não estava mais lembrando, né? Aí, a hora que eu subi distraída, a Carmen apareceu assim, ela falou, mais alguém? Eu falei, opa, eu não fui ainda, né? Eu quero ter essa experiência, porque é diferente, né? Eu pensei, curioso, diferente, vamos ver o que Deus tem para mim. E entrei lá e fui abordada pelo Anthony, eu não sei se ele está aí, o Anthony, 10 anos. Acho que ele já foi embora. Muito fofo, o Anthony. Ele me mostrou os desenhos, ele perguntou se eu conhecia a pessoa que estava escrito o nome lá, César. Eu falei, eu conheço um César. E ele perguntou se tinha alguma coisa a ver com aquele desenho. Eu falei, olha, eu desejaria que o César que eu conheço estivesse dobrado diante da cruz. Ele ainda não está, então a gente tem que orar por ele. Ele me perguntou se eu era daqui, eu falei, sou de Jundiaí, então vamos orar, né? E sentamos um na frente do outro. E hoje de manhã, na ministração do louvor, eu estava ali atrás, e alguma coisa no meu coração fez pedir a Deus uma visão do Espírito Santo. Eu pedi a Deus, Deus me dá visão dessa glória maravilhosa que o Espírito Santo está derramando no meu coração e aqui nesse lugar. E nós começamos a orar. Ai, eu já me arrepio e me emociono. E ele orou uma oração singela, uma graça, pediu que Deus cuidasse da minha vida, me dirigisse, mas num certo momento ele falou assim, Senhor, dá a visão para ela. Dá uma visão para ela. Uau. Aquilo me derrubou. O amor de Deus é assim que ele é demonstrado. Aí eu falei, Anthony, o mesmo Espírito que falou comigo também falou com você. Foi maravilhoso. Uau. Obrigado. É assim, tá vendo? Aí as pessoas dizem assim para mim, isso foi coincidência. Eu já tinha até falado com a Babi, mas ela falou isso no final, mas quando acabar a conferência, eu vou estar no estúdio para dar a oportunidade de outras pessoas ok. que queiram dar testemunho, como ela acabou de fazer isso. Ok, tá. O Yuri é da nosso Ministério de Comunicação, ele está falando que quando terminar a conferência aqui, a gente indo aqui à última sala mesmo, não a sala onde teve palestras e tal. Você passa essa, do lado dos banheiros tem uma sala, é um estúdio de gravação nosso. Ele está dizendo que quem quiser dar algum testemunho, ele vai estar ali para poder gravar, tá bom? Mas eu estava falando o seguinte, que as pessoas às vezes contam essas coisas assim, que nem ela pediu para Deus uma visão, e ele foi lá, o Anthony orou por ela e falou, Deus, dá a visão para ela. E aí as pessoas dizem assim para mim, quando acontecem essas coisas, ou contam essas coisas, ou coisas que acontecem comigo, elas dizem assim, mas será que não foi coincidência? Eu acho engraçado que acontece muito mais coincidências comigo quando eu oro. Simples assim. Eu oro, acontece. Então, se é coincidência, maravilha. Vou continuar orando. Ok, ontem à noite, nós ouvimos do pastor Lucas Hayashi, que Deus, Ele caminha conosco e Ele dá a sua presença para nós em 3 níveis. Ele falou de 7 níveis, mas ontem Ele compartilhou 3 níveis com a gente, a onipresença de Deus, a presença dEle em nós e a presença manifesta dEle. Hoje, na primeira palestra do Beto, nós ouvimos ele falar de Bezaleel e como o Espírito Santo nos conhece pelo nosso nome e ele nos enche com a sua presença, e quando ele nos enche com a sua presença sempre é por uma causa. Mas ontem o pastor Lucas também falou que nós somos cheios, ou que nós carregamos a presença por causa de algo que nós temos que fazer. Depois nós ouvimos o Ricardo Borim dizendo que isso que nós temos para fazer e que o Espírito Santo nos capacita para poder fazer, deve ser feito com excelência da nossa parte, porque excelência expressa a realidade do caráter de Deus, de quem Deus é, daquilo que Ele está fazendo, de que nós estamos envolvidos com Ele no processo da criação que Ele continua realizando ainda, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós realizamos. Isso tem a ver, é muito importante isso,
a gente entender que a nossa missão com Deus, ela tem a ver com a perspectiva daquilo que Deus está fazendo na história, no mundo, ok? Não tem a ver com aquilo que Deus está fazendo apenas na igreja, no meio da igreja, ok? A igreja está no mundo, e nós fazemos isso, e quando nós nos juntamos com Deus nisso, nós fazemos isso com excelência. E nós ouvimos em seguida a palestra do Dr. Carlos, dizendo para a gente que essa realidade da criatividade que Deus nos dá, que é exercida com excelência, ela deve ser expressa a partir da realidade do nosso serviço, assim como Jesus nos serviu. É interessante porque o eu discipulei o Ri, ok? Então, Ricardo Bourinho, ok? Para mim ele é o Ri, ok? Então, o Ri falou para a gente na palestra dele sobre esse negócio de que Deus nos serve, que Ele criou o mundo, ok? Ele nos serve e Ele nos ama. E aí, o Dr. Carlos fala para a gente a respeito dessa perspectiva de que nós estamos aqui para servir como Deus nos serve, como Ele expressou esse serviço em Jesus. E para todas essas realidades, nós ativarmos cada uma delas, nós vivenciarmos cada uma delas, nós precisamos da realidade do poder de Deus à nossa disposição. Cada um deles que palestrou aqui, que compartilhou com a gente aqui, falou ou tocou em algum momento nessa esfera da realidade do poder, mas eu quero encerrar esse nosso encontro, essa nossa conferência, aprofundando um pouquinho mais essa perspectiva da cultura do reino ser uma cultura de poder. Um dos pontos que a Bíblia nos aponta de modo muito claro e bem enfático é que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Preste atenção, Deus é poderoso. Ele não apenas tem poder, Ele é poder. Deus é poder. Por toda a revelação bíblica, se você já leu a sua Bíblia, do começo ao fim, ou se você leu apenas partes da Bíblia, ou se você ler toda a Bíblia, você vai ver que do começo ao fim, essa é uma realidade, esse é um ponto continuamente destacado sobre a pessoa de Deus. Tanto quanto a realidade, por exemplo, da sua santidade ou a realidade da sua bondade, a Bíblia destaca do começo ao fim a realidade do seu poder. O Antigo Testamento mostra para a gente um monte de histórias, história após história, revelando essa realidade do poder de Deus. A própria criação demonstra essa realidade do poder de Deus. Um livro bíblico escrito no Novo Testamento chamado Hebreus diz que pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Gênesis 1 descreve para a gente esse processo da criação, que Deus vai dizendo as coisas e aquilo que Ele está dizendo começa a surgir, começa a aparecer, começa a acontecer, e como já foi dito, não vou ficar repetindo aqui, foi dito pelo Beto, foi dito pelo Ricardo, não é assim ao acaso, cada uma das coisas criadas por Deus foram criadas dentro do propósito dEle, dentro da imaginação dEle, dentro do desígnio do seu coração, dentro do desejo que estava no coração de Deus. Então cada aspecto da criação, da macrocriação ou da microcriação, está revestida dessa realidade do poder de Deus. Mas a gente vê também a manifestação desse poder dele ao longo da história do Antigo Testamento, como por exemplo, as 10 pragas no Egito, como por exemplo, as muralhas de Jericó caindo, porque 7 pessoas rodeiam muralhas que podiam passar uma carruagem em cima delas, sem elas caírem, param e gritam e tocam trombetas, as muralhas caem, ok? Como por exemplo um rio caudaloso na época de enchente, que era o Rio Jordão, parar de correr lá na sua nascente e começar a secar tudo para que eles possam passar andando. Como por exemplo um homem como eu, como você, ser tomado de uma força descomunal, com uma queixada de jumento, matar 1000 guerreiros, 1000 soldados armados, rasgar um leão ao meio. O nome dele é Sansão. Como por exemplo um jovem, um adolescente, provavelmente em torno aí
final da sua adolescência, 18, 19 anos, chamado Daniel, com seus amigos, ok? Viverem num país pagão e influenciarem esse país pagão. E parte dessa influência passava pela realidade do poder de Deus. 3 amigos de Daniel são jogados numa fornalha com fogo aceso. As pessoas que jogam os caras lá dentro morrem queimados. Os caras que estão lá dentro ficam chupando picolé dentro da fornalha. Daniel é lançado na cova de leões famintos, e os leões ficam lá como se fossem gatinhos com ele. Cenas após cenas, história após histórias no Antigo Testamento, mostrando essa realidade do poder de Deus, do poder de Deus. E tem mais, quando você lê os Salmos, você vai perceber, ou os profetas, por exemplo, você vai perceber a inquietação do povo de Israel quando não viam a manifestação do poder de Deus. Eles dizem assim: onde está, Senhor, o teu braço? Onde está, Senhor, aquilo que nós ouvimos os nossos pais contando a respeito do Senhor? Onde é que está aquele Deus que abre o mar, que derruba os inimigos, que vence as batalhas? Por que o Senhor nos abandonou? Ou seja, dentro da cultura judaica, dentro da cultura israelita, dentro da cultura bíblica que nos revela o reino de Deus, o poder de Deus é uma realidade que se esperava se manifestar continuamente. Quando isso não acontecia, havia uma inquietação entre eles. Quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento nos mostra que todo esse poder que você lê lá no Antigo Testamento de Deus está presente na pessoa de um homem chamado Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho. E você tem que entender que nesses últimos tempos inclui hoje, ok? Não é lá, inclui hoje. Por quê? Porque a partir da vinda de Jesus, as Escrituras nos dizem que agora Deus está falando conosco por intermédio do seu Filho. Então, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, e por meio de quem criou o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando, preste atenção nisso, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Ele, Jesus, que é a expressão exata de quem Deus é, sustenta tudo o que existe pela palavra do seu poder. Uau! Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quando o nome que herdou é ainda mais excelente do que o deles. Essa expressão é interessante porque o escritor aos Hebreus mostra para a gente que quando ele está falando a respeito de Jesus, ele não está pensando meramente em Jesus como Deus, ele está pensando em Jesus como esse Deus que se fez homem, esse que está assentado acima de todos, e que tem um nome mais alto, mais superior do que os anjos, é o homem Jesus Cristo, que é a palavra que se fez gente. Porque senão não teria nenhum sentido o escritor aos Hebreus dizer que o nome dele era acima do nome dos anjos, porque o nome de Deus é acima do nome dos anjos. Então ele está fazendo essa referência da encarnação de Jesus, da humanidade de Jesus. Jesus Cristo é aquele então que tem em si todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. Eu vou dizer de novo, ele não tem algum poder, ele tem todo o poder, no céu e na terra. Quando Jesus vai enviar os seus primeiros seguidores, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão. A palavra autoridade que aparece ali, no grego é a palavra exousia, que significa que ele recebeu uma autoridade delegada. Então ele está sob a autoridade delegada do Pai, não alguma, toda. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu sempre penso: uau, se Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, Satanás não tem nenhuma.
Já pararam para pensar nisso? Satanás não tem nenhuma autoridade. Satanás tem algum poder, mas nenhuma autoridade, a não ser aquela que você mesmo dá para ele. Aquela que você mesmo entrega nas mãos dele. Mas se você se rendeu ao governo de Jesus, você está sob o governo de alguém que tem toda a autoridade. E ele que diz: a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu estou carregando em mim todo o poder de Deus. Vira-se para mim e para você e diz: vão. Vão. Então ele nos enviou seus seguidores, revestidos do seu poder, não de algum poder, mas de todo o seu poder. Ele nos enviou debaixo de toda a sua autoridade. Para quê? Para que através de nós, ele continuasse a manifestar as realidades do reino de Deus em nosso mundo. Isso é muito importante, porque Satanás, duas características básicas de Satanás, ok? Ele é um acusador e ele é um mentiroso. Essas são as duas definições que a Bíblia faz de Satanás. A Bíblia não faz outras definições de Satanás. Não faz. Não diz que ele é poderoso, não diz, quem diz isso somos nós. Nós sabemos que ele tem algum poder e etc. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, Jesus diz, Deus diz, que Satanás é o acusador dos nossos irmãos e ele é o pai da mentira. Então, se a gente não entender que nós estamos sob toda a autoridade e todo o poder de Jesus para realizar aquilo que nós compartilhamos aqui desde ontem, ele, que é o acusador e o mentiroso, vai tentar você nessas duas esferas. Ele vai te acusar quando você tentar fazer qualquer uma dessas realidades que nós compartilhamos aqui, trazer qualquer uma das dimensões dessa cultura do céu para se manifestar através da sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola, seja onde for, com os seus filhos, com o seu esposo, sua esposa, seja onde for, e você não conseguir ou você falhar, porque nós estamos numa batalha, quando isso acontecer, ele vai chegar para você e vai dizer: está vendo? Isso aí não é assim, não é do jeito que o Borim falou. Não é assim, não é do jeito que o Carlos falou, não é do jeito que o Hayashi falou, não é desse jeito. Você não consegue. Você é incapaz. Ele vai te acusar. Você é pecador. Ele vai te acusar. Porque é isso que ele faz. Ele é o acusador. Ou ele vai mentir para você. Ele vai mentir para você. Ele vai dizer para você assim: olha, isso não deve estar acontecendo porque, na verdade, você não está em comunhão com Deus como você deveria estar. Você precisa se dedicar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa fazer mais alguma coisa. Para que Deus então possa achar que você é digno para Ele se manifestar através de você. Ou Ele vai mentir para você dizendo assim: não, isso não é para todo mundo. É para algumas pessoas. Então, o que você tem que fazer é continuar se esforçando para ser um bom cristão, um bom cidadão, fazer as coisas direitinhas, bonitinhas, mas nada de ser ousado, nada de ser radical. Isso não é para você, isso são para algumas pessoas. Veja, o poder de Deus é real, mas ele é real lá no Oriente Médio, porque lá tem perseguição, entendeu? É lá, aqui não. Mas veja, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Ou seja, nós podemos compartilhar um monte de coisas, ouvirmos um monte de coisas, falarmos um monte de coisas a respeito do reino de Deus. Mas o reino de Deus não tem nada a ver com as coisas sobre as quais a gente fala acerca dele. O reino de Deus tem a ver com as realidades do céu.
se manifestando em nós e através de nós. É prático. É prático. Quando nós fizemos a primeira conferência, ano passado, Convergência, um pastor amigo meu, depois eu conversando num momento com ele, ele virou para mim e disse assim: mas por que vocês fizeram essa conferência? Para que vocês fizeram? E eu pensei um pouco comigo e disse: porque nós acreditamos, eu acredito, e as pessoas que estão envolvidas nisso comigo acreditam, que aquilo que a gente está falando nessa conferência é uma realidade que pode se manifestar através da vida das pessoas que estão lá conosco. Convergência tem a ver com esse encontro de 2 pontos. Tem a ver com essa perspectiva para a gente da realidade de algo que está no céu e que toca em nós, na terra. Mas veja, eu tenho aprendido com Deus que se eu aprendo algo com Ele, se eu ouço algo dEle, e eu não pratico aquilo, eu não faço aquilo, aquilo que eu aprendi perde o poder em mim. Eu vou te explicar. Nós ouvimos hoje aqui várias coisas. Deixa eu pegar um exemplo. Nós ouvimos aqui hoje sobre servir. Se você não sair daqui dessa conferência, e se nas próximas 24 horas você não servir alguém, na prática, literalmente, isso vai perder o poder em você. Sabe como? Opa, tá vivo aí? Sabe como vai perder o poder? A próxima vez que você ouvir sobre servir os outros, você vai dizer assim: isso é verdade. Eu sei sobre isso. Eu ouvi na convergência que a gente tem que servir as pessoas. É mesmo, é assim mesmo. Puxa, fulano não está aqui, devia estar aqui para ouvir isso. É isso que vai acontecer. Quando a gente ouve algo do reino, e a gente não semeia aquilo imediatamente, isso se torna algo inativo em nós. Deus tem mostrado isso continuamente para mim. Se eu ouço algo dele, se eu vejo algo na palavra, eu preciso praticar imediatamente. Nas próximas 24 horas eu preciso fazer alguma coisa, porque senão, a próxima vez que eu ouvir, já não vai ter mais o efeito que teve a primeira vez em mim. Então você precisa necessariamente sair daqui, e você precisa praticar as coisas que você ouviu aqui. Você precisa voltar para o seu trabalho, e você precisa lembrar do que o Ricardo Bonin falou para você, e você precisa dizer: eu tenho um propósito, eu existo para um projeto maior, uma realidade maior. Está no coração de Deus. A minha profissão não é aquilo que me define, é a oportunidade que eu tenho de manifestar o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, servir as pessoas. E eu vou ser excelente naquilo que eu faço, porque quando eu faço isso, as pessoas experimentam a realidade do amor de Deus por ela. Você ouviu o Carlos dizendo aqui a respeito dele cruzar com pessoas com deficiência visual e não se importar com elas. Muitos de nós, talvez a maioria de nós faz isso. Não fazemos por mal, mas Deus usou, e eu gostei de ver ele, Deus usou um paciente dele para trazer para ele um ensino poderoso. E olha a postura dele: eu vou ser mais atento, e a próxima vez que eu encontrar alguém assim, eu vou ajudar. Porque se ele tivesse recebido isso de Deus, e isso não tivesse sido essa a decisão dele, a próxima vez que ele tivesse um paciente com um problema visual, ele só ia dizer assim: eu sei quanto isso é ruim. Como igreja,
Nós somos o povo que carrega a cultura do céu. Nós somos chamados por Deus para manifestar essa cultura na terra, mas não na nossa força, não na nossa energia, na força do seu poder, que opera em nós. E aí eu gostaria de mostrar para você 4 características desse poder. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Como eu falei, eu quero aprofundar um pouquinho essa perspectiva do poder. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele, a partir do versículo 14, vai fazer uma oração. Ele ora assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, preste atenção, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos e imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Viu quantas vezes aparece a palavra poder? Poderoso, poder lá em cima, poderoso, e com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então veja, não há nenhuma dúvida nas Escrituras de que Deus, que se revela em Cristo Jesus, o Deus que é apresentado para nós nas Escrituras, é poderoso. Ele é poderoso. A gente vem de uma herança iluminista, aonde nós esvaziamos essa realidade de Deus. Não é que a gente não acredite que Deus é poderoso, é que nós não atribuímos o poder dele a nós e ao contexto onde nós estamos. Mas não é assim que as Escrituras lidam com isso. As Escrituras nos dizem que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que se revela em Jesus Cristo, o Deus a quem você pode se render se você ainda não se rendeu, através daquilo que Jesus Cristo fez por você, é poderoso. Agora, é muito importante a gente entender as características desse poder. A primeira delas é que esse poder é uma pessoa. Olha só, Paulo ora, verso 16: oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do seu ser, com todo o poder, por meio do seu Espírito Santo. Em outras palavras, o poder de Deus não é um cabo de energia que liga a vida da gente aqui na terra com um centro de energia lá no céu, ok? Um cabo elétrico que você, pela oração, a Bíblia ou qualquer, sei lá, qualquer forma, você liga o interruptor, né? Torna on, e aí desce uma energia em você, te dá aquela eletrificada assim, né? E você sai soltando raio para tudo quanto é lado. Não é assim. O poder de Deus é uma pessoa. O poder de Deus não é uma fonte impessoal. Ele diz que vocês sejam cheios do poder dele, por meio do Espírito Santo. O poder de Deus está relacionado à sua própria natureza e pessoa. Ele está relacionado à presença e à operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ontem o pastor Lucas falou sobre isso para a gente. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. A palavra que aparece lá em Mateus 28, eu disse, de autoridade, é a palavra exousia, mas a palavra que aparece aqui em Atos 1:8
recebereis poder é a palavra dinamis, ou dunamis, que é a palavra que a gente traduz para dinâmica, ou dínamo, que tem a ver com essa concentração de energia. Mas veja, essa concentração de energia está em mim, está em você, se você se rendeu ao Evangelho, porque a pessoa do próprio Deus está vivendo em nós. O Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Então, a primeira característica desse poder de Deus é que ele não é um poder impessoal. Ele pode parecer uma força impessoal, mas não é. Ele tem personalidade. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Ele é poder porque Deus é poder, ok? E ele habita em nós. E se ele é poder e habita em nós, porque Deus é poder, então o poder de Deus está habitando em nós. O poder de Deus está vivendo em nós. Essa é a primeira característica que você tem que entender. Isso é importante, por quê? Porque o que mantém a dimensão desse poder não é meramente coisas que a gente faz, é um relacionamento que a gente tem. Ok? É um relacionamento que a gente tem. A gente tem um relacionamento de intimidade com Ele. A gente gasta tempo na presença dEle. A gente gosta de estar com Ele. A gente tem prazer de ter Ele em nós. Por nós termos consciência de que nós o temos em nós, nós não queremos entristecê-lo. Quando nós entendemos que a dimensão com relacionamento, a dimensão com Deus é um relacionamento, ok? Muitas coisas começam a mudar na nossa vida. Eu posso falhar com a Suzy, mas eu não quero viver falhando com ela. Quando eu falho com ela, isso me incomoda. E eu quero consertar isso, arrumar isso o mais rápido possível. E porque eu a amo, eu não quero entristecê-la, eu não quero magoá-la. Veja, se essa for a sua relação com Deus, é a mesma coisa. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus, eu não quero ficar pecando. Eu não quero viver pecando, porque eu sei que isso entristece a Deus. Quando eu falho, eu quero resolver isso o mais rápido possível, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Então essa é a primeira característica do seu poder. Isso é importante porque muitas vezes nós achamos que nós podemos ter o poder de Deus sem ter relacionamento com Deus. Mas isso é impossível. Depois eu vou explicar por quê. Segunda característica desse poder: ele anda de mãos dadas com o amor. Verso 17: e que habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, ele diz: eu quero que vocês experimentem o poder de Deus, através do Espírito Santo, para que Cristo habite ricamente em vocês, para que vocês possam estar arraigados e fundamentados em amor. Olha que interessante. Não era para ele dizer assim, para que vocês estejam arraigados e fundamentados em poder? Porque ele acabou de dizer que ele quer que o Espírito Santo de Deus esteja em nós, para que a gente tenha poder. Mas aí ele fala assim: eu quero que vocês tenham o poder de Deus em vocês, através do Espírito Santo, para que vocês experimentem a vida de Cristo em vocês pela fé, para que vocês estejam arraigados em amor. Ou seja, de novo o meu exemplo da moeda, né? Eu sempre dou o exemplo da moeda aqui, ok? É dois lados da mesma moeda. Amor e poder andam juntos. Isso deveria ser óbvio, mas parece que para alguns não é. Preste bastante atenção nisso. Deus é o ser mais poderoso que existe, mas toda a medida de seu poder está revestida pela medida do seu amor. Eu vou repetir, porque você precisa gravar isso, certo? Você precisa anotar isso. Deus é o ser mais poderoso que existe, mas toda a medida
do seu poder está revestida com a mesma medida do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo tem todo o poder de Deus. Nós vimos isso. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Ele tem todo o poder de Deus. Mas veja, Ele é a manifestação de todo o amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo. Nesse momento, Jesus Cristo, que tem todo o poder de Deus, manifesta ao mundo todo o seu amor. Algumas pessoas têm uma séria dificuldade de entender isso, de entender essa realidade da bondade de Deus. Mas isso não deveria ser tão complicado para a gente. Porque pense, se Deus tem todo o poder, e Ele fosse lidar com a gente com todo o seu poder, você acha que a gente estaria sentado aqui? Você acha que alguma coisa estaria funcionando aí fora? Não. Aí a gente só tem duas alternativas: ou Deus não tem todo o poder, ou a segunda alternativa, que é a bíblica, apesar dele ter todo o poder, Ele não está lidando conosco com todo o seu poder. Ele está lidando conosco com todo o seu amor. Deus não está julgando o mundo nesse momento. Sabe por quê? Porque Ele o julgou em uma cruz. Deus julgou o mundo em Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. 1 João diz assim: Ele nos perdoa de todo o pecado. E não só o nosso pecado, mas do mundo todo, Ele diz. Amém. Alguns não conseguem entender isso. E aí eles tentam algumas explicações. Não, o mundo ali era só os eleitos. Então, mas mundo é mundo. Se fosse só os eleitos, por que João diz assim? Não só pelos nossos, mas pelo mundo todo. Os nossos são os eleitos, mas ele está dizendo não só aqueles que já foram alcançados, mas aqueles que ainda não foram alcançados. Todo juízo de Deus está sobre Jesus, até que chega o dia em que Jesus se levante do trono para pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Nesse dia ele vai ser juiz. Eu não quero estar lá, diante dele, nessa condição de ser julgado. Eu prefiro estar julgado por Ele agora, ok? Deixar o meu pecado ser gravado na cruz com Ele, entendendo que Ele levou sobre Ele toda a minha iniquidade. E isso possibilitou agora que a gente tenha esse tempo oportuno da salvação. Hoje é o tempo oportuno da salvação, porque a ira de Deus está derramada sobre Jesus. Você precisa entender que Deus não é contra nós. Deus é por nós. Se Deus fosse contra nós, nada poderia nos livrar, gente. Para pensar. Satanás é contra nós, ok? Mas coitado dele. Ele ser contra nós porque nós estamos num relacionamento com Deus, debaixo de toda a autoridade de Deus, ele tem que enfrentar Deus. Agora, se Deus fosse contra nós, quem que iria nos defender? O Chapolin Colorado? Eu? Seria ele? Veja, impossível. Impossível. Jesus Cristo diz que Ele veio para destruir as obras do diabo e para nos trazer uma vida em abundância. E nós precisamos entender que, como representantes dele,
A nós foi dado essa mesma tarefa. O seu poder nos foi concedido para que nós possamos caminhar da mesma maneira que Jesus caminhou. Em outras palavras, nos foi dado o seu poder, toda autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós. O texto não diz algum poder, ele diz: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós temos todo o poder de Deus, mas nós precisamos crescer em todo o seu amor. Não é em todo o seu poder que nós precisamos crescer, mas em todo o seu amor. Sabe por quê? Porque você só vai administrar o poder de Deus na maneira correta se você estiver na maturidade de Cristo Jesus, na estatura do varão perfeito. Talvez seja por isso o motivo pelo qual Deus não permita que todo o poder dele que já está em nós se manifeste através de nós. Talvez ele permita isso apenas à medida que a gente vai crescendo no seu amor, porque à medida que a gente cresce no seu amor, a gente vai administrar de maneira mais coerente o seu poder. Quando a gente tem o poder sem crescer em amor, certamente nós não vamos lidar com o poder da maneira correta. Vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 9, nos versículos 51 a 56, Jesus está andando com os discípulos dele, a quem ele deu. Lucas 9 começa assim, verso 1, ele chamou os 12 e deu poder e autoridade a eles, e ele os envia. Aí ele está andando com eles, e eles chegam numa região samaritana, e Jesus quer hospedar na cidade de Samaria. Aí os samaritanos não querem receber Jesus. Tiago e João, que eram do grupo dos 12, que já tinham usado o poder de Jesus várias vezes. Uau, não é que o negócio é assim mesmo? A gente cura as pessoas, a gente ressuscita os mortos, a gente faz milagres, a gente... Nossa! Ou seja, eles estavam vendo o poder de Jesus neles. Quando eles chegam diante dessa situação, sabe o que eles fazem? Diante dos samaritanos não quererem hospedar Jesus na cidade, eles viram para Jesus e dizem assim: Senhor, é a minha versão, tá bom? Versão revista atualizada pelo pastor Ricardo. Senhor, descansa aí, não precisa nem usar teu poder não, deixa com a gente, quer que a gente chame fogo do céu e acabe com essa gambada aí? O texto bíblico diz que Jesus os repreende severamente, ou seja, Jesus fica bravo mesmo, dá um pito na turma, e diz assim: vocês são doidos? Vocês não sabem a que espírito pertencem? Porque o Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. Agora veja, Jesus sabia lidar com todo o poder de Deus que estava nele, porque ele era maduro em todo o amor de Deus. Sabe, um dos problemas que a igreja tem tido ao longo dos anos, da história, é que todas as vezes que a gente recebe muito poder, muita autoridade, a gente acaba fazendo besteira. A história está aí para mostrar isso. Agora, o que a gente faz? Aí a gente vai para o outro extremo. Não, a gente não deve querer saber sobre esse negócio de poder. Não, é o contrário. A gente precisa crescer no amor para usar o poder. Então nós podemos dizer que o poder de Deus é expresso pelo amor, e que o amor de Deus é carregado de seu poder. A terceira característica desse poder é que esse poder se desenvolve em comunidade. Se nós queremos crescer no uso desse poder, nós temos que crescer em amor, como eu falei aqui. Mas para crescer em amor, a gente precisa viver em comunidade. Verso 18 e 19 diz assim: vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Algumas traduções dizem assim: deste amor, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Preste atenção: vos seja possível em união com todos os santos. Ou seja, nós precisamos estar em união com todos os santos. Nós precisamos viver em comunidade, viver com a consciência de que a igreja é uma grande família, ok? É um
grande povo. É o corpo de Cristo. No verso 20 ele diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Em nós. Veja que nós só podemos crescer na experiência da plenitude do amor em comunhão uns com os outros. E que o poder não é algo operado em mim, ele é algo operado em nós. João diz assim, em 1 João: se nós dissermos que amamos a Deus a quem nós não vemos, e não amamos o irmão a quem vemos, nós somos mentirosos. Ou seja, a medida do poder de Deus que atua em mim, é por eu fazer parte da vida de Deus, que é derramada pelo Espírito de Deus, na igreja de Deus, no povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vivemos num momento da história, onde muitas pessoas acham que podem ser seguidoras de Jesus, sem precisar ter comunhão, vínculo, participação em uma comunidade local. Não é possível. Porque essa grande família, ela se configura existencialmente em comunidades locais. Quando nós nos reunimos, como uma conferência como essa, ou maior, eu já tive em conferências com 1.500, 2.000, já tive numa de 5.000 pessoas, todos que estão ali são da mesma família. Mas essa grande família, ok, se reúne em pequenos grupos, em pequenas comunidades, que convivem uns com os outros. O amor bíblico, ele não é teórico, ele é prático. Ele tem a ver com essa questão de nós nos relacionarmos e nós trocarmos abraços, comunhão, generosidade, perdão, graça, misericórdia, uns para com os outros. Isso também está fundamentado na própria natureza de Deus. Por quê? Porque Deus é uma comunidade relacional de 3 pessoas. Veja, o poder de Deus é o poder que emana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não emana só do Pai. Emana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não de um ou de outro, mas dos 3. O poder e a autoridade de Jesus Cristo, que nós carregamos, é em função de sermos então o seu povo, o seu corpo, à medida daquele que enche todas as coisas, em todos os lugares. Paulo deixa isso claro em Efésios 1, 22, 23, ele diz assim, que Deus também sujeitou tudo que existe debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Você prestou atenção? Olha só, o texto, Paulo está dizendo para a gente o seguinte: Deus, o Pai, fez com que Jesus fosse o cabeça de tudo que há. Mas uma cabeça precisa de um corpo. Já pensou se fosse só a cabeça? Já viram esses desenhos? Que tem assim aqueles monstros, né? Só tem a cabeça. Se Jesus é a cabeça, o que Paulo está dizendo é que essa cabeça precisa de um corpo. E o corpo que ele deu para essa cabeça é a igreja. Eu, você, nós somos o corpo de Cristo, que é a cabeça desse corpo. Então, nós agimos sob o comando dele. Ele nos comanda perdoar, ele nos comanda amar, ele nos comanda ser misericordiosos, ele nos comanda sermos bondosos, ele nos comanda sermos generosos, é ele que nos comanda, não sou eu.
Não é o que a igreja acha, o corpo, é o que a cabeça diz. Sabe, irmãos, está na hora da gente amadurecer, a igreja de Jesus, eu não estou falando só nós aqui, a igreja de Jesus amadurecer, os cristãos amadurecerem, entendendo que você não resolve problema mudando de igreja local, você está dentro do mesmo corpo, você carrega o problema com você. Você não deixou ele para trás. Se você está com um problema com alguém, o problema é teu. Vai resolver com ele. Vai resolver. Vai sentar junto. Sabe como se resolve problemas de acordo com as Escrituras? Entre o povo de Deus? A gente senta junto, chora junto, abraça junto. E a gente diz: eu te amo, estou com muita raiva de você, mas eu te amo tanto. É assim. Não é fingindo que a pessoa não existe. Não é dizendo essa pessoa morreu para mim. Não é isso. Não funciona assim. A gente tem que seguir os comandos da cabeça. Perdoem uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É o que diz a cabeça. Amem uns aos outros. Sejam generosos. Ouvimos aqui, não é o dinheiro que define a nossa profissão. Nós já temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus. Vamos abençoar o mundo, vamos abençoar as pessoas. E por último, a última característica é que esse poder visa nos fazer idênticos a Jesus. Olha o verso 19. Esse é o meu predileto. Para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Parece que o objetivo final da oração de Paulo era um só. Ele deseja que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo, para que cresçamos no amor de Jesus Cristo, para que então possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Veja, esse é o objetivo de Paulo, que você seja cheio de toda a plenitude de Deus, ou seja, ele quer que cada pessoa alcançada pelo poder do Evangelho, seja homem, seja mulher, aqui, agora, seja exatamente como Jesus é. Preste atenção, o texto está no presente, o verbo está no presente, ele não está dizendo no futuro, ele não está dizendo no milênio, ele não está dizendo depois que você for para o céu. A oração dele é: Senhor, eu quero que essas coisas aconteçam na vida deles agora, para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aí você fala para mim: mas Ricardo, onde é que está Jesus nisso? Aí eu te pergunto: quem foi o ser humano que andou cheio de toda a plenitude de Deus? Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então o desejo do apóstolo Paulo e a oração dele é para que eu e você sejamos exatamente como Jesus, porque Jesus é aquele que está cheio da plenitude de Deus. E Paulo não está fazendo uma oração louca. Eu sei que parece, mas não é. Por quê? Porque esse sempre foi o objetivo de Deus. O propósito de Deus é tornar-nos a nova humanidade que é manifesta na vida de Jesus Cristo. Deixa eu mostrar 2 textos para você em Efésios. Olha só, Efésios 2,15. Paulo diz assim: ele anulou a lei dos mandamentos expressos e ordenanças. Ele está falando de Jesus. Para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Em si mesmo. Jesus morreu numa cruz, não meramente para que você não vá para o inferno, mas vá para o céu. Ele morreu numa cruz, para que nele nós fôssemos feitos uma nova humanidade. O outro texto, 4:24. Ele diz: a vos revestirdes do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Veja, você foi salvo
para que você fosse feito um novo homem, uma nova humanidade, semelhante a Deus. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. E como é que é uma humanidade semelhante a Deus? É como Jesus é. Ele é aquele que é cheio de toda a plenitude de Deus. Praticamente falando, o que esse texto está nos dizendo é que o apóstolo Paulo esperava poder viver aqui, na vida dele, antes de ir para o céu, a plenitude de Deus, como nós vemos em Jesus. Essa era a expectativa dele, e ele esperava que isso fosse a mesma realidade para cada cristão, a ponto dele orar por isso. Agora, você acredita nisso? Paulo sabia do que ele estava falando, ele sabia que ele estava fazendo uma oração tão absurda, que no verso 20, ele diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Ele sabia que quando a gente lesse isso, a gente ia dizer assim: ah, não, mas isso aí não é possível. E aí ele diz: mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele pode fazer isso em você. Ele pode fazer isso através de você. Eu quero ser bem prático aqui. Você pode amar como Jesus ama. Você pode perdoar como Jesus perdoa. Você pode ser livre da ganância como Jesus é. Você pode... o Ri fez um exercício aí com a gente, né? Ele ficava falando ali, eu não conseguia pensar em outra pessoa a não ser Jesus, né? Sobre a questão mental. Cara, Jesus é o melhor exemplo disso. Ele não viveu preso a nenhuma questão mental. A gente fala sobre isso, sobre renovar a nossa mente, pensar com a mente de Cristo. Era assim que Jesus pensava. Se Jesus estivesse aqui fisicamente e falasse para ele assim: vira até onde você pudesse ir, ele ia dar uma volta inteira assim no quadril dele e voltar aqui. Ele não era limitado. Ele não era limitado pelas pessoas, ele não era limitado pelas circunstâncias, ele não era limitado pelas finanças, ele não era limitado. Nós somos limitados, a nossa mente vive limitada. Você acha que você não pode amar uma pessoa que te magoou? É mentira, você pode amar uma pessoa que te magoou. Isso é uma mentira de Satanás. Você pode fazer isso exatamente agora. Nesse exato momento você pode simplesmente se levantar e dizer assim: fulano que eu tinha algo comigo, ou que eu tinha algo com ele, eu não tenho mais nada. Pronto, eu gosto das pessoas 100%, e pronto. E gostar, ir lá, abraçar, beijar. E aí a pessoa: mas você é falsa. Problema dela. Problema dela. Meu, se é algo que Jesus me ensinou é isso. Se você tem um problema comigo, o problema é teu, não é meu. Te vira com ele. Ah, eu não gosto de você, Ricardo. Problema teu. Você que não está gostando de mim, eu gosto de você. Sabe, Jesus não vivia limitado. Nós vivemos limitados por essas coisas. Nós vivemos limitados pelas pessoas. Nós vivemos limitados pelas circunstâncias. Nós vivemos limitados pelo medo. Paulo está dizendo: eu quero que vocês simplesmente sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí, todas essas coisas vão fluir da gente. Se vão fluir 100% ou não vão fluir 100%, não importa. Importa que o alvo seja 100%. A expectativa dele era por 100%. Viva ligado à cabeça. E você vai viver cheio da vida dele. Cheio da manifestação da graça e do poder dele. Nós só podemos carregar o poder de Deus da maneira que ele deve ser carregado, se nós estivermos de fato cheios da vida do próprio Deus. Se você não estiver cheio da vida do próprio Deus, cheio da vida do próprio Jesus, ter o poder de Deus sem ter a vida dele vai te tornar uma pessoa horrorosa. Vai te tornar uma pessoa horrorosa. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma pessoa bela, linda, como Jesus é. É assim. Que ama como Ele, perdoa como Ele, estende a misericórdia como Ele, estende a graça como Ele. As coisas fluem disso. Às vezes a gente fala sobre cura, por exemplo, orar para uma pessoa e ela está enferma e ela ser curada e tudo mais.
E a gente olha isso desatrelado da pessoa dele. Não é desatrelado. Sabe, não tem como você buscar ter um ministério de cura. Só tem como você estar ligado à vida dele e a vida dele fluir de você. É simples assim. E se você conseguir entender isso, vai ter momentos que você vai sair do barco e você vai andar sobre as águas. Eu aprendi isso com Wesley. Jesus, ele está orando num monte e manda os discípulos embora no barco. Os discípulos vão, começa uma tempestade, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Por que Jesus vai andando sobre as águas? Porque não tinha barco. Não tinha barco. Quantas vezes Jesus andou sobre as águas? Só essa vez. Por quê? Porque ele tinha que ir ao encontro deles. O Pai mandou, vai ao encontro deles. Sabe, Jesus não está limitado. Ok, eu vou ao encontro deles. Chegou na praia e não tinha barco. Tá bom, do jeito que ele estava andando, ele continua andando. Porque afinal de contas, meu Pai mandou eu ir ao encontro deles. Eu vou ao encontro deles. A gente fala sobre essas coisas, eu falo sobre isso. Meus amigos que são pastores aí olham para mim e falam assim, então vai aí, anda sobre as águas. Cara, não é disso que a gente está falando. Eu tenho certeza absoluta que se em algum momento eu precisar andar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. Mas eu não vou andar sobre as águas só para mostrar para os outros que eu ando sobre as águas, porque não é isso que Jesus fez. Jesus andou sobre as águas porque ele tinha que ir ao encontro dos seus discípulos e não tinha um barco lá e ele andou sobre as águas. Mas quando ele está com os seus discípulos e tem um barco, ele fala assim, entremos no barco, passemos para o outro lado. E aí ele dorme no barco. E aí vem a tempestade, e eles acordam ele. E Jesus diz, vocês são homens de pouca fé. Você consegue entender? Nós precisamos sair daqui. E nós precisamos fazer, viver, sabendo que na hora que esse sobrenatural precisar acontecer, ele vai acontecer. Porque você vai estar cheio da vida de Jesus. Mas veja, o sobrenatural de Deus, ou esse poder de Deus, não é para você ficar dando espetáculo, não é para ele ficar acontecendo do nada, só para você mostrar que você sabe, o que você pode. Não é assim. Jesus não fazia isso assim. Fluía dele, na hora que precisava fluir. Se tem barco, eu atravesso com barco. Se não tem barco, eu vou andando sobre as águas. Se tem pão, a gente reparte o que tem. Se só tem 5 pães e 2 peixinhos, 5.000, a gente multiplica. Está tudo certo. Consegue entender? Deveria ser simples para a gente. Mas não é, porque nós temos essas crenças limitantes na nossa mente. E eu não te culpo, porque pessoas com as quais eu me relaciono, são muito amigos meus, são doutores em teologia, eles me ouvem dizendo isso, e eles dizem assim para mim, Ricardo, você está ficando muito esquisito. Você sabe que isso aí só é 100% assim no céu, né? Eles dizem para mim. Bom, alguém tem que dizer isso para o apóstolo Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, uma oração dele. E mais, não é para o apóstolo Paulo, tem que dizer isso para o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever aquilo ali. E aí, como é que fica? E o lindo disso tudo é que Deus nunca, bom, não vou usar essa palavra nunca, porque nunca para Deus é uma palavra muito complicada. Ele pode resolver fazer. Ok? Mas assim, na maioria das vezes, Deus não vai te dar uma chave de braço. Ele não vai te dar um mata-leão para te obrigar a fazer algo. Ele vai te convidar. Desce do barco. Venha. Venha ao meu encontro. Tem mais. Anda comigo. Pode. E antes de você pensar em nada contra, nenhuma dessas coisas, você me conhece e sabe que eu não tenho nenhum problema com isso, mas antes de você pensar em ressuscitar um morto, em fazer um paralítico andar,
A gente pode fazer essas coisas, eu creio que a gente pode fazê-las também. Você precisa vir do mais básico. Comece crendo que a vida de Jesus em você te capacita a amar o seu esposo, mesmo que ele não esteja alinhado com a sua fé. Que a vida de Jesus em você te capacita a honrar tua esposa, a tratá-la com doçura, te capacita a ser paciente com aquele cliente que fica sempre te amolando, te capacita a criar seus filhos com sabedoria, te capacita a não ser escravo do seu trabalho, para que você possa ter tempo também com a sua família. E esse mesmo Deus que te capacita a fazer essas coisas, Ele vai te capacitar a você se encontrar com uma pessoa enferma e orar por ela. E orando por ela, ela pode ser curada. E se ela não for curada, ela foi amada. E você tem uma relação de intimidade, de amizade com Ele. Não de escravidão. Não de dizer assim, eu tenho que fazer. Eu quero encerrar com 2 exemplos. Eu estava na academia essa semana, e eu estava guardando minhas coisas, e um cara chegou, eu nunca tinha visto ele na academia, e ele entrou, e ele começou a pegar lá a ficha dele para treinar, e veio na minha mente assim, dores constantes nos joelhos. E aí ele pegou a ficha e foi para a bicicleta. E eu fui até o bebedouro, enchi meu negocinho de whey lá para beber. E aí eu fui até ele e falei, ei cara, beleza? Ele falou, beleza, ele estava na bicicleta. Eu falei, como é que você chama? Aí ele me falou o nome dele, eu falei, prazer, meu nome é Ricardo. Cara, você tem dores frequentes no joelho? Ele falou, eu tenho. Aí quando eu falei isso, veio na minha cabeça assim, desgaste nas cartilagens. Aí eu falei para ele, seus joelhos doem porque você tem desgastes na cartilagem? Ele falou, é. Eu falei para ele, aí eu pensei, será que é no joelho direito ou será que é no joelho esquerdo? Aí veio assim, 2. Aí eu falei para ele, são os 2 joelhos? Ele falou, são. Eu falei, olha, eu sou um seguidor de Jesus, a vida dele está em mim. Eu me relaciono com ele. E aí ele disse assim, em mim também. Eu falei, amém, então eu posso orar por você, né? Já que a vida dele está em você também, você não vai se importar, não é? Aí ele ficou sem jeito, né? Ele falou, tudo bem. Eu falei, ok, dá sua mão aqui. Aí eu orei por ele. Aí nesse mesmo dia, eu fui no supermercado. Eu estava comprando lá carne no açougue, e tinha 2 senhoras, 2 moças, limpando o chão. E aí eu olhei para uma, veio assim, unha encravada, olha só. Unha encravada. Aí eu falei, não. Unha encravada, não. Unha encravada. Nessa aí eu não... Aí ficava vindo, eu não podia olhar para ela, eu olhava para ela, vinha unha encravada. Quando eu não olhava, não vinha nada. Eu olhava, vinha unha encravada. Eu falei, meu Deus. Falei, Senhor, unha encravada não estou pronto para isso aí. Vamos deixar isso assim mesmo. E eu não fui falar com ela, ok? Eu perdi uma boa oportunidade. Eu não sei se realmente ela está com unha encravada ou não. Eu creio que aquilo era uma palavra de sabedoria, de conhecimento que eu estava recebendo, mas eu não sei, só saberia se eu fosse conversar com ela. Mas eu não sei, eu perdi uma oportunidade. Mas veja, eu não pequei, não tem nada de errado. Eu me relaciono com ele é meu pai, eu sou filho dele. Ele me disse algo e eu disse, pai, essa aí não. Passa de mim esse cálice. Fique em pé. Queria chamar o pessoal da música aqui.